Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores mediadores. Sejam bem-vindos a um momento muito especial. Hoje a gente vai fazer uma entrevista e para me acompanhar nessa entrevista, eu estou com o Danilo. Danilo é um dos nossos diretores de estúdio. Vocês não veem o trabalho dele, mas ele está aí fazendo as gravações com a gente, acompanhando a gente. E ele vai estar acompanhando eu aqui nessa entrevista. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai entrevistar Valdemar Alves. Obrigado. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Pessoal, um obrigado, ó. Muita música para vocês. Valeu, até mais. Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores mediadores. Sejam bem-vindos a um momento muito especial. Hoje a gente vai fazer uma entrevista e para me acompanhar nessa entrevista, eu estou com o Danilo. Danilo é um dos nossos diretores de estúdio. Vocês não veem o trabalho dele, mas ele está aí fazendo as gravações com a gente, acompanhando a gente. E ele vai estar acompanhando eu aqui nessa entrevista. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai entrevistar um escritor, psicólogo, especialista em inclusão e análise de comportamento aplicada, autor de 6 livros, entre eles Bilhetes Poéticos, Voz, Crânio, Coração e Poesia. Carlos Augusto, seja muito bem-vindo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer partilhar um pouco da minha história com vocês. A gente está nesse movimento de trazer pessoas que são de Goiás, que têm um trabalho interessante, social, cultural, e aí a gente encontrou aí o Carlos Augusto. E eu queria saber um pouquinho de você, Carlos. Como e por que você começou a escrever? Você é escritor? Como que começou essa jornada sua? Bacana. Bom, eu costumo falar que a literatura na minha vida, na verdade, foi um convite da vida para mim. Durante o meu ensino médio, quando eu tinha 14 anos, eu tinha começado um movimento de escrever esporadicamente e tive o privilégio, na educação pública, de ter uma professora que olhou para mim naquele momento e, ao observar esse movimento, começou a ler meus textos, o que eu escrevia, a me indicar livros, a corrigir o que eu escrevia. E, a partir dali, eu comecei a pegar um gosto maior pela escrita. E eu lembro que numa aula, especificamente de poesia, quando eu descobri o recurso da rima, que dava para brincar com as palavras, para fazer com que elas tivessem um encaixe e uma sonoridade bacana a cada verso, né, a cada estrofe que a gente ia compondo, e isso foi me despertando ainda mais para a escrita. E esse foi o pontapé inicial que me fez começar a escrever. Legal, legal. Carlos, na escola você começou pela escrita ou você já era daqueles amigos conselheiros que estavam dando sempre uma palavra amiga para quem precisava? Quem que surgiu primeiro? Foi o Carlos escritor ou foi o Carlos psicólogo? Boa pergunta. Eu sempre tive o hábito assim de escutar. Não necessariamente de ser o conselheiro, mas eu lembro que nessa época algumas pessoas já vinham até a mim para tirar uma opinião, né, para ver o que eu achava sobre determinadas coisas, mas eu ainda não era tão assertivo com a comunicação no sentido de falar o que eu pensava, né, a partir da demanda que me foi traga. Mas dali eu acredito que já tinha um meio termo, assim, porque eu gostava de escutar, claro, e a escrita me fez ter um tempo maior para treinar a minha escuta, né? Então, no sentido de que para escrever eu preciso me escutar muito. Então, eu preciso escutar o que eu penso, eu preciso escutar meus sentimentos, eu preciso estar atento ao meu entorno. Então, tudo isso foi sendo associado, né? E, na verdade, se tornou um conjunto, porque eu comecei a escrever com 14 anos e eu comecei a psicologia com 16, então foi meio que simultâneo, né? E aí a psicologia também me trouxe um repertório muito significativo para aperfeiçoar a minha escrita também. Então, você pode falar que a psicologia te aproxima mais da literatura e a literatura te aproxima da psicologia? Com certeza. Embora tenha algumas coisas que são muito específicas, mas eu escrevo sobre comportamento humano, né? Sobre sentimentos e tudo que na psicologia também eu pude conhecer de uma forma mais profunda, né? No sentido de entender a função
né, de cada comportamento e etc. Então, é um conjunto que eu costumo falar que é a minha dualidade, né? Então, a minha base da escrita, ela está nos recursos da poesia, mas ela está nos recursos da psicologia também. E quando você vai, seja na psicologia ou na escrita, quem que você tem ou o que você tem como referência? Quais são as influências? De onde que você busca o material para suas áreas de trabalho? Bacana. Bom, para a escrita, a minha base maior, ela está na literatura periférica. Eu costumo falar que a minha literatura ela nasceu na rua, no sentido de que, na medida em que eu fui entendendo a importância disso, eu comecei a promover isso para o coletivo. Então, às vezes eu pedi autorização, né, para a coordenação, para a direção da escola, para eu imprimir algumas poesias, alguns versos, e aí eu começava a colar na escola, começava a compartilhar com os amigos da rua. Então, ela surgiu ali, naquela base. E a partir dessa base, eu fui ganhando outras referências, no sentido de identificar novos livros. Então, eu comecei a ler muitos livros de pessoas que escrevem de forma independente. Não só aquilo que está posto pelas grandes editoras, né? Então, aí eu comecei a ler Sérgio Vaz, Manuel de Barros, Renan Inquérito, os clássicos também, né? Machado de Assis, mas sempre priorizando as pessoas que estão num corre independente e que têm um trabalho maior para conseguir publicar seus livros, né? Isso sempre me trouxe um fascínio, assim. O quanto é que esse meu último livro que você mencionou, o Bilhetes Poéticos, eu fiz o lançamento dele em julho passado na Cooperifa, né? Que é um centro cultural que o Sérgio Vaz, inclusive, que é um dos maiores escritores do país, faz um sarau todas as terças-feiras, né? De cada semana, e num ambiente que é um bar e que mais de 100 pessoas vão toda terça-feira para declamar e para escutar poesia. Então, é um espaço fascinante, fascinante. Então, a literatura periférica, ela me inspira muito. Então, é no sentido de fazer com que as minhas palavras jamais sejam clássicas, né? Mas que elas sejam acessíveis, que elas alcancem outros patamares, mas que elas sempre possam caminhar com a base. Porque, para mim, a literatura precisa ser acessível. E se ela não caminha com a base, ela não tem a função que eu gostaria que ela tivesse. Legal. Você falou da sua rotina como... Da sua rotina, desculpa. Você falou da poesia, né? Que surgiu lá no ensino médio com a professora e tal. Sim. É o seu foco a poesia? Tem algum outro gênero literário que você gosta também, que você trabalha? Ou seu foco é a poesia mesmo? Hoje eu escrevo 2 gêneros específicos, que é a poesia e a crônica. A poesia é o meu forte porque eu comecei por ela e acho que enquanto houver vida eu vou continuar escrevendo poesia. Mas eu estou com um projeto de livro novo, por exemplo, que ele será um livro exclusivamente de crônicas. Que nas minhas obras, por exemplo, no segundo, que é o Crânio, Coração e Poesia, eu fiz algumas brincadeiras, alguns testes, né? Uma experimentação comigo mesmo, no sentido de ver como que o meu público reagiria ao colocar poesia e crônica no mesmo livro. Só que não seria uma crônica qualquer. Eu queria narrar fatos através de uma crônica, mas implementando também o recurso da rima numa crônica. Então, aí você pega um texto lá de 1,5 páginas, 2 páginas, que rima do início ao fim, mas falando de coisas extremamente sérias. Ou, às vezes, de coisas mais leves também, né, de amor. E coisas que eu nunca vi em nenhum outro livro. Então, uma das formas de... trazer uma originalidade maior para o meu trabalho foi justamente essa, no sentido de ler muitos livros e falar, cara, isso aqui eu não encontrei em nenhum livro, então vai ter no meu, percebe? Então, a literatura, né, e a leitura em si também foi me dando essa base para poder fazer coisas diferentes dentro da literatura. Isso aí acaba te dando uma assinatura, né, como artista. E, Carlos, suas obras têm ali uma pegada social, né? E quando você falou agora, por exemplo, do seu público, quando você escreve seus textos,
Que mensagem que você quer passar e quem que hoje você entende ou já sabe que é o público que você comunica diretamente? Bacana. Essa é uma pergunta que, quando eu paro para pensar nela, eu fico muito feliz. Por quê? Porque o meu livro, uma criança de 10 anos, ela consegue ler. Talvez não compreenda tudo e precisa, né, da ajuda de um adulto, mas muitas coisas são acessíveis a ela. E aí, até no agradecimento da minha última publicação, eu coloco que sempre quando eu publico um livro, eu vejo faces diferentes, né? Então, eu vejo pessoas que me acompanham há mais de 10 anos, mas eu vejo pessoas que até então eu nunca havia visto presencialmente, e tem crianças, tem adolescentes, tem adultos, né? Mas, em sua grande maioria, são jovens adultos. Mas eu acredito que o trabalho foi tão sintetizado e feito de uma forma tão simples e objetiva, né, que da criança, com essa margem com essa faixa etária, né, que eu disse, quanto a um adulto, um idoso, todos podem ter acesso, né, a essa poesia e podem ter uma compreensão, né, do que eu quis e a mensagem que você quer entregar para todos eles? Sim. E aí eu costumo falar que o meu trabalho ele possui duas vertentes. A primeira é para o encantamento. Então eu quero colocar através das palavras tudo aquilo que eu acredito que seja fundamental para que a gente mantenha uma boa relação humana. Então, eu estou falando de afeto, de amor, de solidariedade, de bons valores, de amizade, enfim. Tudo aquilo que é para aquecer o coração mesmo, né? Para a gente sentir o coração quentinho, como as pessoas gostam um pouco a fé no mundo. Isso, gostam de falar. E o contraponto disso já é o contestamento. Eu nunca fui favorável àquela ideia de que o mundo é assim mesmo desde que o mundo é mundo. Isso sempre existiu e etc. Eu sempre fui de acreditar nos versos do Francisco Brenan, que ele falava que tudo é passível de nossa intervenção. Então, eu falo que minha poesia ela não é para entreter, ela é para intervir. Então, eu proponho caminhos de intervenção através dessa outra parte. Então, aí é onde eu convido para que a gente repense a ordem das coisas, para que a gente não aceite esse pensamento mesquinho de que isso, né, vai continuar assim mesmo e não adianta tentar mudar ou fazer diferente, né? Então, eu já vi muitas mudanças que foram palpáveis através do que eu faço, né? No sentido de, por exemplo, eu fazer um lançamento e uma pessoa falar que odiava abraço. No final do lançamento, ela foi e me abraçou. Legal. Entende? Legal. Você acha que sua obra representa um grupo social? Com certeza, com certeza. Representa principalmente as minorias, independentemente de qual seja ela. Legal. Em relação você fala muito da poesia, né? Você está colocando a poesia como algo fundamental aí nesse aspecto. Como que você acha, qual é a importância da poesia na sociedade hoje? Bacana. Eu falo que a poesia, ela é tão emancipatória quanto a educação. Então, ela cumpre esse papel de trazer novas perspectivas. A poesia e a literatura como um todo, né? Então, no sentido de ampliar as perspectivas das pessoas. Então, eu costumo falar que quem lê enxerga melhor, né? Esse é um verso inicial do Sérgio Vaz também. Então, é justamente para que a gente consiga enxergar as coisas para além do concreto, para além do que está posto. Né, para que a gente crie as nossas próprias narrativas em vez de seguir as narrativas que estão postas, né, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de uma série de informações, de retóricas e etc. E às vezes até o que é produzido segue essa mesma linha, sabe? Não mostra caminhos possíveis, sabe? Então é no sentido de falar, olha, esse caminho aqui também existe, né? Essas palavras, né, estão te apontando uma possibilidade, pense sobre ela, né? Nunca é no sentido determinista, eu nunca quero determinar nada através do meu trabalho, mas eu quero mostrar que existem outras coisas, e aí, né, cada um por si só vai
acolhendo ou não, né? Porque eu falo que meus versos eles podem encantar, mas eles podem incomodar também. E eu me sinto confortável em ambas as posições. E aí cada um vai tirando proveito daquilo que eu acredito que possa ter uma serventia, né? Porque se foi para o projeto do livro, é porque eu acredito que tem uma serventia. E aí o coletivo vai cada um tirando proveito disso. E aí, Carlos, eu li tem pouco tempo uma frase que falava mais ou menos assim, que as nossas palavras elas têm a responsabilidade do tamanho do nosso alcance. Você hoje se enxerga já como uma influência em várias pessoas, uma frente que inspira? E se sim, por exemplo, você deu o exemplo do abraço, você mexe com as pessoas, como que você acha que é a responsabilidade de alguém que passa a ser, então, uma liderança, um exemplo, alguém que inspira outras pessoas a partir do seu trabalho? Olha, eu nunca senti um peso com relação a isso. Eu tenho uma galeria de prints de centenas, e são centenas mesmo, de depoimentos, de comentários sobre os meus livros ou comentários sobre determinada publicação, e eu vou salvando. Então, assim, para eu ir analisando quais são as sensações que as pessoas estão tendo na medida em que elas têm acesso a algum tipo de conteúdo meu, seja através dos livros ou não. Porque como eu utilizo a internet muito, né, para publicar, para compartilhar vídeos, etc., então eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, no sentido de que quanto maior o conhecimento, naturalmente, maior é a nossa responsabilidade. Então, se eu tive a possibilidade de acessar determinados conhecimentos, isso por si só já faria com que eu tivesse uma responsabilidade maior. Mas como eu trabalho com a palavra, né, ademais, então isso aumenta um pouco mais ainda a responsabilidade. Mas eu sinto que a influência seria no sentido de as pessoas se sentem mais potencializadas a fazerem aquilo que amam, ou a correrem atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, na medida em que elas vão acessando isso. Eu recebo muito coisas no sentido de, nossa, muitos falam até para minha mãe, nem falam direto para mim, falam, nossa, eu adoro seu filho, ele fala tudo que eu não tenho coragem de falar. Então, é justamente isso, às vezes eu preciso ter até certa cautela, porque às vezes eu me sinto numa posição de não ter medo de nada, e não ter medo de nada também pode ser perigoso, né? Então, na medida em que a gente vai amadurecendo um pouco mais, porque antes eu não tinha papa na língua nenhuma. O que via na ideia, eu partilhava e tinha muitos haters, inclusive. Mas aí hoje a gente vai fazendo as coisas com um pouco mais de sabedoria, né? E destinando menos tempo para quem não tem nada a acrescentar, né, no nosso caminho, seja na vida pessoal ou nas minhas profissões. E é isso. Mas há pouco tempo eu recebi um comentário que me marcou bastante, que uma pessoa chegou, né, pelo Instagram mesmo e falou, cara, eu não desisti da vida por conta dos seus versos. Aí foi onde eu... Aí, legal, hein? Aí pesou. Aí pesou, aí eu falei, Aí, inclusive, eu até escrevi também coisas relacionadas a isso, né? Mas é isso, eu vejo como uma missão, sabe? Meu caminho na literatura e até então creio que ela está sendo bem cumprida. E quais são, que você sente, são as recompensas da sua carreira enquanto escritor? Encontrar pessoas. Acho que é o momento mais esperado das pessoas que me leem e também é o momento mais esperado para mim. Eu falo, cara, os lançamentos, eles são a maior possibilidade de encontro, de trocas, de afeto, né, de olho no olho, de sentimentos, de experimentações, né, genuínas, humanas. Porque o processo de escrita, ele, querendo ou não, ele, por vezes, ele é solitário, né? As pessoas gostam de gourmetizar, né? Não, agora é solitude, não é solitário mais. Mas, às vezes, ele é muito solitário mesmo, porque a gente passa, né? A gente que escreve passa muito tempo sozinho
e resignado, né, isolado mesmo do mundo, observando, né, todo o meio, todo o contexto, mas quietinho, né, como diria Drummond, a vida necessita de pausas, então a criação de um livro, ela é uma pausa muito significativa, então às vezes eu tenho uma pausa de 1 ano para construir uma obra, né, então quando isso se materializa, essas ideias saem, né, só da cachola e passam para o papel, ganham, né, um projeto gráfico, uma coisa bonita. E aí quando eu encontro as pessoas, esse é o momento mais bonito para mim. É de fazer os livros viajarem o Brasil, né, é poder prepará-los, colocar na caixa de correio. Então, são esses encontros mesmo. Meu, né, com as pessoas que me leem, que gostam do meu trabalho, e do livro com essas pessoas. Muito bom. E como que você administra as suas 2 carreiras, profissões? Qual o seu processo de escrita, os lançamentos, o trabalho como psicólogo? Como é que é a sua rotina nessa atuação dupla aí? Olha, de início era mais fácil de conciliar. Hoje eu tenho um pouco de mais trabalho. Mas, por exemplo, eu reservo muito a parte da noite. Eu sou muito noturno e aí eu tenho até que tomar cuidado também. Minha esposa fica puxando minha orelha, ó, vai dormir, amanhã é cedo. Mas porque se deixar, às vezes eu amanheço escrevendo. E eu preciso estar acordado de manhã para trabalhar no consultório. Então, hoje eu tento aproveitar muito os meus intervalos. Então, por exemplo, às vezes desmarco um paciente ou alguma coisa. Eu sempre tenho um caderninho por perto, uma caneta, e eu tento aproveitar esse tempo. Mas ainda assim dedico muito das minhas noites mesmo para poder escrever, né? Um tempo menor um pouco, mas pelo menos umas 2 horas do período da noite. Não é todos os dias, porque tem dia que, né, rotina cansa, então. Mas aí geralmente eu uso o período da noite para isso. Ou às vezes eu vou estudar e eu dedico 1 hora para o estudo e 1 hora para a escrita. Então, porque, né, no período diurno eu estou no consultório e estou atendendo o dia inteiro e às vezes eu faço algumas assessorias em escolas também, então estou prestando essas assessorias e é isso, mas sempre que possível, né, eu destino um tempo maior. Mas quando eu estou com um projeto de livro, aí eu tenho uma rotina mais bem estabelecida, né? No sentido de, eu preciso escrever, supomos, um texto por dia ou 3 textos por semana, por exemplo, né? Para chegar em determinado mês eu já ter o conteúdo para poder publicar o livro. Certo. Você falou que você dá consultoria em escolas também. Sim. Você é especialista em educação inclusiva. Sim. De onde surgiu essa vontade de estudar a inclusão? Bacana. Surgiu na faculdade. Quando eu estava entre o 6º e 7º período, eu recebi um convite para trabalhar com uma criança que era autista, né? Ela estava no espectro autista. Na época, creio que nível 2 de suporte. Não se dava essa classificação ainda, né? Era moderado, no caso, mas hoje nível 2 de suporte. E aí eu fiquei fascinado, cara, porque eu já gostava da análise do comportamento, né? E na época eu ainda nem sabia que tinha a aplicação dela para transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem que são um pouco mais específicos. E aí, através dessa criança, eu falei, cara, que diferente, né? Os comportamentos que me eram apresentados, a forma com que ela via o meio, né? Enxergava o meio, interagia, se socializava, etc. E aí eu passei 1 ano praticamente com essa criança. E eu falei, eu vou me aprofundar nisso, quero entender mais como funciona, né? E depois disso, né, assim que eu me formei, o meu primeiro trabalho foi na escola. Então, foi um pouco com a psicologia escolar, só que voltada para a inclusão. Então, aí já trabalhando com as questões de aprendizagem com essa demanda. Então, com pessoas que estão no espectro autista, com pessoas que têm TDAH, né, ou às vezes com síndrome de Down. Então, para entender o processo de ensino-aprendizagem com essas pessoas. E aí, pós-faculdade, né, eu já ingressei na especialização,
que foi essa primeira, de neuropsicopedagogia e educação inclusiva. E depois a segunda foi mais específica, né, para análise do comportamento aplicada, mais destinada para autismo e deficiência intelectual. E eu sou fascinado, cara. Sou fascinado em trabalhar com essas demandas. Hoje eu faço atendimento de crianças, adolescentes e adultos, né? A gente tem muitos casos de adultos que não foram diagnosticados no passado, mas que hoje a gente tem a possibilidade, né? A gente tem marcos, né, de avaliação que nos possibilita essa identificação, e é fascinante. Trabalhar com todas as faixas etárias assim é muito bacana. E isso me faz estudar mais também, né? Porque é uma demanda que exige bastante. Está sempre atualizando. Isso, exatamente, porque é complexa também. E então, todas essas histórias nos mostram que com certeza você passou por vários momentos especiais nas suas carreiras. Sem restringir a uma área ou outra, escritor ou psicólogo, se quiser citar ambas, o que você lembra hoje que é um dos pontos altos mais marcantes aí da sua história profissional? Olha, na literatura, um dos mais marcantes foi em 2017 e foi também em julho do ano passado. Por quê? Eu fiz a menção do Sarau da Cooperifa, né, do Sérgio Vaz. Em 2017 eu tinha ido a São Paulo e de mochilão, né, a gente estava comentando de mochilão, e eu fui de ônibus, cara. Eu moro em Rio Verde, né? E aí eu fui de ônibus com os livros nas costas. Eu falei, vou fazer um concurso público em São Paulo. Fui e fiz, mas um dos interesses era vivenciar a cidade. Então, no sentido de ir para Paulista, colocar um pano no chão, colocar os livros para venda e conhecer pessoas e trocar ideia e participar de saraus. Não conhecia ninguém pessoalmente, né, mas já conhecia pela internet. E fui encontrando várias pessoas e elas foram me direcionando para esses eventos, para esses saraus. Aí eu fui declamar poesia no metrô, fui declamar poesia em bar, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E eu falava, cara, que louco, né? Essas coisas não existem em Rio Verde, não, cara. Aí você fala, é outro mundo. Você fala, que fascinante, cara, é possível, sabe? E esse foi um momento muito marcante para mim, que aí eu encontrei pessoas, cara, que se tornaram família, assim. E aí eu costumo falar que é a minha família ancestral, a gente só não tinha se encontrado ainda. E nessa época eu queria muito ter conhecido a Cooperifa, mas não tive a oportunidade, porque, se eu não me engano, não lembro se era era dezembro, e já tinha encerrado as atividades, né? E aí eu falei, um dia eu vou lançar um livro lá. E veio aí. E aí eu continuei escrevendo, né? E veio a pandemia, e aí começou a efervescência, né, das lives, etc. E aí, numa dessas, eu participei de uma live com o Sérgio Vaz, que era um dos autores que eu mais admirava. E aí eu participei de uma live, a gente declamou poesia junto e tal. E aí eu falei isso para ele. E isso foram, de quando eu falei para ele, né, foram 7 anos, deixa eu ver. Isso mesmo, quase 7 anos. E aí, em julho, eu falei, Sérgio, estou com um livro novo e tal, vamos fazer aí? Ele falou, vamos, pode chegar. Porque assim, lá é uma casa que é aberta para qualquer pessoa. Então, pode o Emicida lançar o livro, pode o Criolo lançar o livro, porque eles são todos amigos, então eles frequentam lá. Mas, independentemente de onde você é, né, se houver agenda, você pode lançar o seu livro lá. Então, era um sonho. E aí esse sonho foi realizado em julho do ano passado. Legal. E foi muito significativo. E na psicologia, cara, eu acho que desde o período da escola, que eu trabalhei na escola, isso foi o que me deixou ainda mais fascinado pelo que eu faço. Porque lá eu pude experienciar e testar muitas coisas também que, às vezes, a universidade não nos permite, né? Então, pude aprender muito com essas crianças, com esses pré-adolescentes. E acho que isso me deu um bom maior, assim, no sentido de eu preciso ter uma equipe para
fazer um atendimento com um olhar diferenciado para essas pessoas, no sentido de pessoas o mais capacitadas possível para dar conta dessa demanda, e não só dos pacientes em si, né, mas das famílias que Sim. também carecem muito do nosso apoio. E aí, recentemente, eu comecei a gerir uma clínica, então acho que esse está sendo o ponto mais importante assim, do caminho até agora. Todo o caminho é importante, né, porque o resultado do agora dependeu de todo o percurso anterior, mas é bacana você poder ver as coisas gradativamente se materializando como estão agora. Legal. E como que você se mantém motivado para fazer tudo isso? Tem um verso nesse meu último livro, que é o Bilhetes Poéticos, que eu falo assim, eu quase não estou olhando para a câmera, né? Mas acho que essa é a principal. A do meio Vamos aqui. lá. Que eu falo assim, ó, que essa aqui tem que ficar gravada com eu olhando. Ó. Eu falo assim, ó, não espere receber muitos convites. Se convide para a vida e vai. A vida é o convite. Então eu comecei a enxergar a vida dessa forma, cara. Se eu acordo hoje, a vida já me fez o convite para viver Que bonito. o que há de melhor dela, né? Às vezes nem sempre é o que há de melhor, mas acho que se a gente tiver uma boa flexibilidade e lembrar que existem muitas coisas além do hoje, né? A gente ter menos preocupações no sentido de querer ter controle sobre tudo, mas aceitar o que vem e fazendo bem o que vem, percebe? O caminho, naturalmente, ele vai acontecendo. Sim. Então, a vida já me faz esse convite todos os dias, mas as minhas relações também, né? Então, o afeto que eu compartilho com as pessoas e vice-versa, né? A atenção que eu recebo, a atenção que eu também dou, tudo isso me impulsiona, sabe? Mas o simples me impulsiona muito. Eu costumo falar que as coisas mais belas precisam ser simples e livres para ser o que são. E aí eu complemento, né, que isso vai dos pássaros ao amor. Nossa. Então, eu tento ter essa leveza. Tem um rapper que eu gosto muito, que é o Gustavo, mais conhecido como Djonga, que ele fala: a meta é amadurecer sem perder a ternura. Então, eu serei firme quando for necessário, mas eu não quero perder a minha ternura também, né? Eu quero manter a minha simplicidade e é isso. Eu acho que a felicidade é simples também. Carlos, você também está presente na internet, né? Tem o seu Instagram. Sim. Lá você coloca mais coisas do Carlos escritor, tem também do Carlos psicólogo. Existem alguns outros canais, além do Insta, que você pode falar para o pessoal te acompanhar, te encontrar. Quem tiver interesse de acompanhar um pouco mais a respeito de você. Sim, claro. Bom, no meu Instagram de literatura tem um pouco da minha vida pessoal e um pouco da literatura, né? Porque eu costumo falar que eu escrevo o que eu vivo e eu vivo o que eu escrevo, então não tem como desassociar, né? Então, às vezes você vai ver uma foto lá, tem um texto embaixo, então, né, ele diz respeito a um pouco do meu trabalho literário e o que antecede foi uma vivência que foi significativa para mim. Então, eu vou compartilhando essas coisas no meu perfil no Instagram, que é o Carlos Whiter, escritor em inglês, né? Essa outra parte. Só colocar WRI que já vai aparecer. Aí eu tenho o específico, que é o meu trabalho na psicologia, que é o Carlos Augusto Psicólogo. Carlos Augusto Psicólogo, também no Instagram. E já fazer aqui o breve, né? Que é agora do meu espaço clínico, que se chama GRIO. GRIO, Centro de Neurodesenvolvimento. Que agora é o espaço onde a gente estará prestando, né, esses nossos serviços a esse público que possui algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento ou de aprendizagem, lá em Rio Verde presencialmente, mas para qualquer lugar do Brasil, para assessorias, para cursos, minicursos, etc.
Vamos já indo para o finalzinho. A gente tem um público muito vasto, os nossos estudantes. Nossos estudantes são de diferentes realidades. A gente tem estudantes indígenas, quilombolas, negros, brancos. Então, são de diferentes realidades. Qual é o valor da literatura, da leitura e da escrita para esses jovens? Olha, eu costumo falar assim, eu até mencionei parte, né, já anteriormente, mas eu falo assim, pegando com base na poesia, eu falo que nós somos treinados para ver o mundo concreto. A poesia e a literatura faz-nos ver um mundo completo. Então, é justamente sobre o que eu mencionei anteriormente, para fazer com que a gente entenda que existe um mundo à parte daquilo que nos é apresentado inicialmente. Por exemplo, todos os escritores de literatura periférica que eu já li, e não foram poucos, e que são espetaculares, né? Eu conheço uns 200 escritores, né, de literatura periférica no Brasil, que já publicaram livros, e que tem uma literatura riquíssima. Nada disso me foi apresentado na escola, entende? Porque o sistema ainda não deixa ser inserido lá, né? E o quão seria bacana ter essas outras realidades dentro da literatura, né? O que já pressupôs a construção de tudo isso, né? Que é a literatura mais clássica, os autores que já partiram e etc. É fundamental? Sim, bacana. Mas a gente precisa do novo, do que está acontecendo agora. Né? As escolas ainda ficam com esse pragmatismo no sentido de só estudar o que já foi, entende? Mas isso, exato, tem tanto sendo. E aqueles que mais se aproximam da realidade dessas pessoas, entende? Então, no sentido de, eu cresci, por exemplo, e vivi até pouco tempo atrás em bairros periféricos, então, aquela literatura, sabe, não tinha muito sentido, porque não descrevia nada acerca da minha realidade, entende? Mas quando eu comecei a ler a literatura periférica, aí eu comecei a me sentir pertencente, entende? Então, eu acho que se a gente fizer com que os livros façam as pessoas se sentirem mais pertencentes do seu meio através deles, a gente conquista muito mais o desejo de explorar a literatura e os livros do que ficar utilizando só isso que já foi, né? E que não seja algo de obrigação, porque a gente é ensinado por obrigação e não por prazer. Né? Parar de fazer a leitura ser um castigo, né? Exatamente. Porque foi muito utilizado como castigo, né? Ah, vai ler. Ah, não, lê, me coloca para, sei lá, lavar uma louça, fazer qualquer coisa, mas não lê. Então, assim, a gente precisa resgatar esses pequenos prazeres. Sim. Que a leitura pode nos propiciar. Não só a leitura, mas a escrita também. Eu fico fascinado, cara, porque eu faço oficinas de poesias nas escolas. E aí algumas trabalham os meus livros durante o ano, e aí eu vou lá ao final, né, desse trabalho para me apresentar, e aí eles declamam meus versos, né? E eu fico fascinado com a quantidade de pessoas que escrevem. Sim. A gente tem um número muito grande de alunos que fazem esse trabalho de escrita. Isso. Mas que às vezes não recebem um estímulo bacana, no sentido de, né, os professores, por exemplo, pegar, o que ele está escrevendo? Qual livro que de repente eu posso indicar que seja semelhante ao que ele está escrevendo aqui, a escrita dele pode ser uma mensagem, né, para você entender o que está sendo a realidade dele. Exatamente. Então, esses pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar, né? Então, para a gente ter esse feeling mais aguçado para potencializar essas pessoas. Assim como eu fui potencializado por duas professoras, né? Foi uma lá antes do ensino médio e a outra no ensino médio que, né, aí fez um movimento maior, que inclusive eu convidei ela para escrever o prefácio do meu último livro e foi uma coisa fascinante, assim, fascinante mesmo. Legal. Mais uma coisa? Eu acho que podemos já caminhar. Uma última mensagem para os nossos estudantes, Carlos? Sim, vamos lá. Queridos e queridas, né, estudantes, lembrem-se,
primeiramente, que quem lê enxerga melhor. E lembre-se que a leitura e a literatura como um todo pode apresentar para vocês coisas que nenhum outro recurso será capaz de apresentar, né? Nenhuma rede social, nenhuma outra forma de informações que a gente recebe será capaz de trazer isso para você. Então, é um espaço onde você conhecerá histórias, conhecerá pessoas e terá um repertório maior para construir a sua própria história, onde você pode aguçar a sua sensibilidade, você pode se desfazer de condicionamentos, de opressões e de muitas coisas que estão postas socialmente e, além disso, né, ampliar a sua percepção para as coisas mais importantes da vida, o amor e as pessoas. É isso. Muitíssimo obrigado, Espetacular. Carlos. Muito obrigado Eu que mesmo por ter agradeço. topado conversar com a gente, por fazer parte dessa nossa proposta. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado. Danilo, também. por ter Obrigado, participado da obrigado, Carlos. conversa. Obrigado, Luan. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por terem assistido aqui com a gente, estado com a gente nesse momento. Sigam o Carlos nas redes sociais dele, procurem mais sobre o trabalho dele, trabalho magnífico. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau, tchau.